Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer. Macedo Hospitalar, tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa Hora de Saúde, o programa que mostra como não adoecer, pelo menos esse é o propósito, e mostra hoje o que acontece no mundo em termos de saúde, no Brasil, e o que nós fazemos no Pará, especificamente em Belém, em termos de saúde. Hoje a nossa convidada, minha amiga de longo tempo, a professora Silvia Cruz, professora de Clínica Médica da UEPA, responsável pela nefrologia do Hospital Office e responsável pelo transplante cardíaco do Hospital Saúde da Mulher. Além do mais, ela é responsável por vários serviços de hemodiálise em Belém. Então, Silvia, primeiro, muito obrigado por ter vindo aqui, tirar um monte de dúvidas que a gente tem a respeito. Mas me fala uma coisa, sendo a doença de rim uma doença muito silenciosa, tem tanta gente assim com doença no rim no mundo, em Belém e no país? Com certeza, Eduardo. A doença renal é considerada a epidemia do século, porque ela é muito silenciosa. Então, nós temos vários estágios. Tem pessoas que estão no estágio inicial da doença e tem pessoas que já estão no estágio dialítico. Nesse estágio inicial, nós acreditamos que tem mais de 2 milhões da população de pessoas que têm a doença renal, mas que não é uma fase terminal, ou seja, uma fase dialítica. Certo. Nós temos atualmente no Brasil em torno de 120 mil pacientes realizando hemodiálise. 120 mil? 120 mil pacientes. Isso é são mais 8 vezes o Mangueirão lotado. Com certeza. É isso mesmo. É. E outra coisa, o tratamento do rim hoje, no mundo inteiro, a gente diria que é o transplante, né? Ou a hemodiálise? Sim, nós temos para a doença renal crônica, nós temos 2 tipos de tratamento, a diálise e o transplante, na doença renal crônica terminal. Certo. A diálise é um procedimento paliativo indicado para a grande maioria das pessoas, porque nem todas as pessoas vão poder realizar um transplante renal. Então, a diálise é um procedimento mais frequente. Mas o transplante é o outro procedimento que eu posso substituir quando eu tenho uma doença renal crônica. Eu vou deixar o transplante para a gente falar no final. Me tira uma dúvida. Por quanto tempo eu posso manter um paciente em diálise? Eu sou da época da diálise peritoneal. Então, já passou muito tempo. Eu lembro, já passou. Quando eu era acadêmico de medicina, começou em Belém a diálise peritoneal. Era a Denise que fazia lá na UTI da Beneficente Portuguesa, quando eu estava no 6º ano. Então, era a novidade do mundo naquela época, aqui. Então, hoje, esse salto de conhecimento mudou tudo, né? Então, hoje, eu posso manter um paciente em hemodiálise muito tempo, até por causa de toda a evolução. Com certeza. Tem pacientes no Brasil já com 30 anos de diálise. Evidentemente, não é o melhor tratamento, porque é um tratamento paliativo, tem manifestações de doença óssea nesses pacientes ao longo do tempo, doenças cardíacas. Então, realmente, é um tratamento bom, mas tem algumas consequências. O tratamento outro que nós temos, que é o transplante, ele também não é indicado para todo mundo. Portanto, hoje, com o conhecimento, com a inovação das máquinas, com o conhecimento que nós temos do tratamento de água, esses pacientes sobrevivem anos em diálise. Tem um salto de qualidade na diálise nos últimos anos? Por exemplo, em cardiologia, as estatinas foram um salto de qualidade. Os marca-passos, hoje todo mundo joga futebol com marca-passo. Então, existe uma maneira de fazer diálise em casa já? Existem essas coisas todas? Na Europa. Que a gente vem vendo nos jornais, isso já existe aqui em Belém? Sim, existe a diálise peritoneal, que é uma diálise feita em casa.
Em casa? Em casa, que é feita com uma cicladora, que é uma máquina que se coloca ao lado da cama do paciente, e esse paciente é orientado de como fazer as trocas. Então, a diálise peritoneal é uma maneira de fazer diálise em casa. Certo. A hemodiálise não se faz em casa, até porque a legislação brasileira é bem severa com relação ao tratamento de água, a necessidade do médico dentro da unidade, mas na Europa já tem diálise noturna e eles fazem diálise em casa. Então, já teve um salto, realmente. Nós tivemos uma melhora muito grande da diálise em relação ao conhecimento, como eu te falei, no tratamento da água, que era um problema sério, no conhecimento da doença mineral e óssea, que é o tratamento da doença óssea, consequente da doença renal, e no próprio tratamento das patologias associadas, como as alterações cardíacas desses pacientes, que são um grande problema ainda e a maior mortalidade desses pacientes em diálise. Aqui em Belém, quando a gente tem alguém com insuficiência renal aguda, uma picada de cobra, qualquer coisa assim, ainda é comum, dia desses o Pardal aqui falou para a gente. Esse paciente, ele tem um atendimento de emergência em algum lugar? Ele tem o atendimento no pronto-socorro. O pronto-socorro já tem máquina de diálise. Tem? Tem, para retaguarda exatamente desses pacientes que são os agudos. O agudo é um paciente diferente do paciente crônico. Como o nome diz, foi muito rápido. E esse é um paciente mais crítico. Esse paciente muitas vezes precisa da unidade de terapia intensiva para se manter vivo. Certo. E faz sua diálise porque o rim piorou. Correto. O crônico não. O crônico já é diferente. Aquele mais lento que chega à unidade de diálise, às vezes já num tempo avançado, mas que também pode chegar no pronto-socorro porque não sabia da doença e descompensou. Então, o agudo e o crônico são patologias diferentes, são doenças diferentes. O agudo é mais crítico, existe sim condição de ir para pronto-socorro e tem máquina de diálise, tem médico de sobreaviso no pronto-socorro. Nos hospitais da rede privada de Belém, a gente tem esse apoio todo? Todos. A maioria dos hospitais já tem pelo menos uma condição de realizar uma hemodiálise e um médico especialista, pelo menos, de sobreaviso. Então, aquele doente na UTI que, de repente, entrou em descompensação e entrou em insuficiência renal, você tem esse apoio lá? Tem condições. Então, a gente acha que agora nós temos uma condição bem melhor. Né? Ao longo dos anos, a gente melhorou muito. Né? Nós temos diálise em todos os lugares. Para você ter uma noção, a gente tem, atualmente, 11 unidades de diálise em Belém do Pará, e 11 unidades de diálise, de hemodiálise, no interior do estado. São 22 unidades de diálise. Puxa! São mais ou menos em torno de 3.000 pacientes e em torno de mais ou menos 400 máquinas de diálise, o último censo que a Secretaria do Estado do Pará fez. Então, realmente, nós temos hoje melhores condições. Os pacientes talvez não precisem mais se dirigir só para a capital, já podem fazer nas suas cidades do interior. Excelente. Silvia, juntando um pouquinho as nossas especialidades, a maior preocupação que eu tenho com meus pacientes hipertensos é a disfunção renal. Então, eu falo para eles, porque ninguém sente. Ninguém sente hipertensão, ninguém sente insuficiência renal. E eu peço para todo mundo, praticamente de rotina, urina de 24 horas, para ter um parâmetro de como está a função renal. Isso virou rotina na vida dos cardiologistas. Então, são duas coisas que se faz assim que não se fazia. Urina de 24 horas para ver a função renal e ultrassom de carótida para ver placa aterosclerótica. Sim. No princípio, isso praticamente virou rotina no mundo. O percentual de hipertensos que chega à hemodiálise é o maior ou tem alguma outra doença que leva a isso sem ser maior. Hipertensão? No Brasil, o censo diz que nós temos mais hipertensos, então a primeira doença que leva à diálise são os hipertensos. Seguido dos diabéticos e, em terceiro lugar, o que a gente tem chamado doença glomerular, doença própria do rim, que perde proteína. Certo. Então, são essas 3 patologias. Existem outras, mas essas são as principais. Mas quando você realmente vai para a literatura, você vê um monte de pacientes que estão na diálise com uma etiologia chamada uma causa indeterminada. Isso é bastante sério. Sabe o que acontece? Os pacientes não têm condições de fazer uma avaliação, medir uma pressão, fazer um exame de urina simples e uma creatinina. Isso daria noção para ele se, junto com a hipertensão, ele já tem alguma alteração do rim. E aí já tratar de uma maneira mais eficiente. A Sociedade de Nefrologia pede 6 exames, urina, creatinina.
Como é que é? Tem uma regra? Na verdade, alguém me falou. Nós temos 2 exames que eu acho que são os mais importantes, que é o exame de urina simples. Esse é importantíssimo. Ele te dá um monte de características de alguma doença renal, como a perda de proteína, sangue na urina. E a creatinina, que é um marcador de função, que hoje você pode usar em fórmulas que a gente já tem até em celulares e calcular a função desse paciente. E aí a gente colocá-lo no estágio e com os cuidados que devem ser tomados. Já tem aplicativo para isso? Tem aplicativo para isso. Faltou a palavra, aplicativo. Tem aplicativo para isso. O pessoal está no... Um dia desses eu vi um aplicativo que faz o fundo de olho, né, no celular. Tinha só que complementar alguma coisa. Eu até queria aprender para poder fotografar, para mostrar para o paciente na hora. Como os pacientes, em geral, da gente, eles já começam a pedir, doutora, qual é essa fórmula que a senhora faz? Olha, você no celular, esse aplicativo você pode jogar a sua creatinina, a sua idade, você já sabe quanto está funcionando do seu rim. Mas isso daqui é só porque realmente na consulta eles se interessam em saber como é que a gente calcula essa função, doutora. Qual a importância de calcular essa função com essa creatinina? Todo mundo quer saber isso hoje em dia, né? Todo mundo quer saber. Mundo. Mas a grande preocupação mesmo, e isso eu falo para os pacientes, hipertensão, que é o dia a dia, 40% depois que a pressão passou a ser 12/8, 40% dos humanos têm pressão alta. Diabetes, praticamente 10%. E aumentando mais por causa dos doces e dos açúcares. Com certeza. Né? Há um tempo atrás, alguém falou num desses congressos internacionais, se você chegar a 40 anos e continuar comendo os doces e os açúcares que você comia com 20, vai chegar a 50 anos inexoravelmente diabético. Então, hoje, há essa preocupação enorme com obesidade, ainda vem a obesidade. A obesidade é séria, né? É a maior epidemia do planeta, eu não sabia disso. Exatamente. Um dia desses, alguém me falou aqui, o Paulo Viana e o Acácio Centeno me falaram os dois, que a maior epidemia é a obesidade. Aí desencadeia a síndrome metabólica. Obesidade, hipertensão, diabetes, insuficiência renal. Insuficiência renal. Está intimamente ligada, né? Então, eu acho que o controle do peso, o controle da pressão, são coisas básicas que nós podemos fazer no dia a dia de uma pessoa que precisa fazer uma avaliação. Então, eu acho que essa é a dica mais importante com relação à doença renal. Se tiver que fazer os 2 exames, urina e creatinina desses pacientes, e o resto é o exame físico mesmo. Eu acho que isso é super importante no dia a dia, né? Muito importante. No dia a dia. Hoje, na minha área, cardiologia, eu peço os exames de rotina que vão da tireoide até a próstata, ou até o ovário. Com isso, você tem um parâmetro anual de saúde. Né? Silvia, paciente meu de consultório no interno vai fazer 20 anos. Né? E cardíaco é grave. Então, por quê? Por causa do controle, é o que eu falo sempre, o como não adoecer. Esse controle, razão de eu estar te convidando aqui, né? Justamente para que as pessoas aprendam a não adoecer. Depois que adoecer, graças a Deus, nós vivemos numa época que eu falo para todos os pacientes, é um privilégio viver atualmente, porque você tem recursos para tratar, coisa que outrora não existia. Eu tenho quase 40 anos de médico, eu ainda passei da época que não existia todos os recursos atuais. Mas, Silvia, a gente vai fazer um intervalinho e vamos continuar, que eu quero que tu comente comigo o transplante no estado, tá? Só um pouquinho que a gente já volta. Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer. Macedo Hospitalar, tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia.